Medicinal da Nova Tropical FM é com o doutor André Cavallini. E olha o tema que nós vamos abordar aqui. Presta sua atenção para ver até onde vai a pertinência, digamos assim, do tema, tá? É a aprovação da lei do autismo e também a liberação do uso medicinal da cannabis. Isso pelo governo do estado. Estamos falando em termos de estado de São Paulo. Ô, doutor André, bom dia antes de mais nada, tá? Deixa eu dizer aqui que o senhor é formado pela Universidade da cidade de São Paulo, tem residência médica pelo Núcleo de Otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, medicina do sono de São Paulo, tem certificado internacional em terapias à base de cannabis pelo Green Flower. É isso mesmo, né? Green Flower Academy. É membro da Associação Brasileira das Indústrias da Cannabis, diretor técnico da Clina Gravital em Sorocaba. É muita responsabilidade para uma única pessoa, mas é bom quando a vida nos proporciona esses desafios todos e esses compromissos todos em prol do outro, porque quando se faz medicina, nada mais do que poder colaborar com a saúde e com o bem-estar das outras pessoas. Ô, doutor André, bom dia, que bom tê-lo participando aqui conosco, tá tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aqui, bom dia a você também por estar dando essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Lógico que é um grande prazer para mim, ainda mais num tema tão polêmico como é a cannabis, está sendo uma das vertentes aqui no Brasil, nessa nova medicina que a gente está aplicando aqui. Tá. Das coisas que nós citamos aqui, principalmente dessas duas, entre a aprovação da lei do autismo, tá? E a liberação do uso medicinal do cannabis, uma mais importante que a outra, as duas importantes tal qual, e fundem, em algum momento, há uma fusão dessas duas ações, ou são coisas distintas, doutor? Na verdade, a lei que foi sancionada foi a do Tarcísio. O uso da cannabis no autismo já vem sendo aplicada já há um tempo. Que agora essa lei sancionada pelo governador Tarcísio, muda-se a forma de se fazer essa aquisição da medicação do óleo de cannabis, que antigamente tinha que ser feito com uma judicialização, com todo um processo muito mais burocrático, levava um tempo. Agora, as leis, elas podem aumentar essa procura dos pacientes para o uso do óleo sem precisar de método judicial. Pode entrar pela Secretaria da Saúde ou direto pela entidade hospitalar, o que facilitaria muito a aquisição dessas medicações para os pacientes que às vezes não têm condição para comprar. Então, isso que facilita muito esse acesso para essas mães que têm as crianças nessa condição. Além de outras doenças também, não é só vinculado ao autismo. Claro. E um detalhe, não é, doutor André? Não é só a questão é a questão da necessidade. Estamos pensando aí na terapia, na profilaxia, enfim, no tratamento em si. A questão burocrática, em algum momento, ela ficaria facilitada. Acho até que demorou, mas enfim, menos mal. Hoje ela está devidamente regularizada e a partir daqui é só uma questão de aprimoramento. Mas o ruim para vocês médicos é, de repente, ter uma situação como se fosse a solução de um problema e não poder aplicar. E nessa questão da aplicabilidade da terapia em si, do tratamento em si, que avanço nós tivemos? Quem que está mais preparado para isso? O profissional que é da área, tá? Ou de um modo geral a classe médica vai poder utilizar, já está utilizando? Classe médica ainda está aumentando essa ideia da cannabis. Não são todos, é 1% dos médicos que estão ainda na aplicação da cannabis em diversas doenças, numa das principais na condição do autismo. Mas todos os médicos podem aplicar isso, tendo conhecimento sobre a terapia canabinoide. Essa judicialização, essa aquisição como medicamento de alto custo pelo SUS, fica muito mais facilitado. Como a maioria dos médicos, na vertente psiquiátrica, por exemplo, são medicações um pouco mais caras, ele já tem toda essa técnica, essa burocracia para realizar modelos de laudo para o paciente ir buscar de forma judicial e baratear esses custos. Porque só quem tem um filho autista sabe a dificuldade de cuidar, todo o impacto que fica nos pais em relação a mudar totalmente a dinâmica do dia a dia daqueles pais. A burocracia às vezes acaba sendo um pouco desgastante no começo, mas depois isso traz uma tranquilidade grande para os pais que vão poder fazer esse tratamento mais adequado para os filhos e com uma padronização.
E que bom essa padronização num processo aí um pouco mais acelerado, né? Porque, nossa, pensar nisso há 2, 3 anos atrás era um sofrimento. Pelo menos agora a gente está evoluindo nesse sentido. O doutor André, vez ou outra a gente tem aqui profissionais do seu segmento, da área médica, da área da saúde, e a gente aborda esses temas todos, não é? E é interessante, hoje a gente está falando com um otorrino, bom, acima de tudo será um clínico geral e que foi buscar a especialidade na otorrinolaringologia. Ótimo isso, estamos falando de ouvido, estamos falando de nariz, estamos falando de pulmão, de respiração, de garganta, tudo isso junto e misturado. Mas aqui já conversamos com outras especialidades, outras áreas, e sempre ficou muito claro o seguinte, tá? Cannabis chega para ficar, é isso mesmo, é terapêutico mesmo, nenhuma dúvida em relação a isso. O que eu não senti muita firmeza nessas entrevistas todas, o doutor André, é na questão assim, existe medicamento que é fantástico, mas ele continua sendo paliativo. Existem alguns outros que são burocráticos, são caros, mas eles vão na causa, eles vão na solução do problema. E esse é o maior desafio de vocês profissionais. O que o senhor diria a respeito disso, doutor André? Em relação à cannabis, eu sempre pontuo aos meus pacientes que, quando eu falo o termo cura, eu acho um termo muito subjetivo. Até porque o que a cannabis tenta promover é a qualidade de vida, tá? Porque se eu vou pegar numa situação de um paciente demencial, quadro de Alzheimer, por exemplo, onde a cannabis tem uma boa aplicabilidade também, a cannabis ela não vai curar esse paciente. É verdade. Porém, ela vai trazer uma qualidade de vida, uma tranquilidade à família, que vai diminuir, por exemplo, até no caso do autismo, a criança tem muito problema de sono, tem muita irritabilidade, transtornos comportamentais muito fortes. Então, ao ponto disso controlar bastante, ao ponto de a criança parar de se agredir, melhorar um pouco nessa parte da comunicação, da interação com outras crianças também. Então, ter uma melhora de qualidade de vida que encanta os pais também. Então, tem certas situações que melhora bastante, que por paciente ele pode falar, eu estou praticamente curado, eu estou quase próximo da minha normalidade, entendeu? Então, assim, tem certas terapias alopáticas que podem tratar de forma mais assertiva algumas coisas, mas a terapia canabinoide veio para revolucionar. Como o próprio Siddhartha Ribeiro fala, o que a penicilina foi no século XX, a cannabis é para o século XXI. Que bom. Entendeu? E que bom que seja assim. Doutor André, vamos falar um pouquinho da contraindicação? Eu não estou potencializando não, tá? Mas eu sei que é assim, tem aquela contraindicação mental, emocional, psíquica, a pessoa não quer porque não quer, tá? E tem aquela que o corpo rejeita, que é a questão da parte mais fisiológica. Nesse aspecto, isso está sob controle? A cada dia que passa, vocês percebem, não, pera um pouquinho, essa contraindicação é por conta disso. Então, eu mexo aqui, mexo ali, enfim, mexer, desculpe a maneira, o termo que eu estou usando aqui, mas vocês médicos são capacitados, especializados nisso. Cada vez mais fazer com que haja eficiência no medicamento aplicado e o menor número, o menor risco e a menor contraindicação. Estamos evoluindo nesse sentido ou não, doutor? Com certeza, até porque a gente está tendo maior conhecimento de quais são os componentes que a cannabis tem, ao ponto de a gente pegar formulações de óleo que se encaixam para cada perfil de pacientes. Por isso que o tratamento é bem individualizado. Às vezes, uma dosagem para você precisa ser uma dosagem maior do que precisa para mim. Então, a gente sempre começa com doses menores e vai testando com o paciente. Tem pacientes que, às vezes, têm hipersensibilidade a medicações. Isso para qualquer coisa. Tem paciente que tem alergia a sol, tem paciente que tem alergia a medicações, tem gente que é mais sensível às medicações. Então, por isso que a gente tem que começar bem baixinho e ir testando com cada paciente. Sobre as aplicações mentais que a cannabis pode agir, aí depende da vertente do que tem dentro daquele óleo. Porque geralmente o THC, que é a substância da cannabis, que tem uma atividade psicoativa maior, tá? Que daí a gente evita muito de usar. Não que ela seja ruim, ela é incrível. Tá? Só que tem aplicações mais adequadas. O THC é muito bom para o paciente que tem dor crônica. Para o paciente que está na condição do autismo, ele é muito bom também. Só que por essa capacidade psicoativa, a gente tem que saber manejar muito bem. Já o CBD, que é o canabidiol, que é um dos outros canabinoides, dentre outros 150 que já existem, que traz uma segurança maior, porque é uma medicação que é psicoativa também, só que ela não traz essa psicoatividade que o THC causa. Eu falo que ela é psicoativa porque ela promove uma sonolência, tá? Mas ela tem efeitos colaterais muito pequenos
pequeno se comparado com outras medicações alopáticas. Obviamente eu não vou falar que ela não existe efeito colateral, porque isso não existe. Qualquer medicação tem efeito colateral, qualquer substância tem isso. Mas ela é uma medicação que traz mais segurança, porque a maioria das crianças ali que tem o transtorno do espectro autista usam risperidonas, que são antipsicóticos, que pode dar um aumento de peso, alteração do colesterol, criança ficou obesa, então acaba trazendo outras repercussões, entendeu? E não é uma medicação que trata a condição do autismo, ela controla as condições comportamentais daquela criança. Entendi. Então a cannabis acaba vindo como uma alternativa para minimizar os efeitos colaterais ao mesmo tempo que controla isso. Ao mesmo tempo dos pacientes com dor crônica também, que usam medicações opioides, que acabam gerando muita tolerância, e a cannabis acabou surgindo como uma alternativa para tirar a tolerância e o vício a essas medicações opioides ao mesmo tempo que controla as dores. E que bom que seja assim. Ô, doutor André, quando a gente está falando desse canabinoide aí, necessariamente por conta de um receituário, tô certo ou não? Com certeza. Então, que bom que seja assim, pelo menos ter um controle acima de tudo. A nossa general hoje está aqui, ela é prática em farmácia, tá? Tem essa questão também, porque ela convive ali diretamente com as pessoas que eventualmente chegam lá com a receita e às vezes trocam umas ideias, né? E precisa tomar muito cuidado até no que fala, porque a gente passou daquela fase em que não havia obrigatoriedade do farmacêutico ali meio que de plantão no balcão da farmácia, então tinha empurroterapia que era muito frequente. Hoje não se fala mais isso, menos mal, avançamos nesse ponto. Mas, Giane, empurroterapia é ótimo. Era o termo que se usava. O que é bonificado hoje, na minha época, era um BO da vida, para se ter uma ideia. Doutor André, presta só atenção na pergunta de alguém que está no meio ali, lidando com as pessoas. Vai lá, Giane. Bom dia, André. O André é meu médico, Moreto. Ele me atende, sou paciente dele. Tem esse detalhe? Tem esse detalhe. Tá certo. André, a minha pergunta, você já respondeu boa parte dela, é sobre o uso mesmo do canabidiol para a parte de dores crônicas e em um assunto meio que pessoal, para a parte do déficit de atenção, né, que é o transtorno de ansiedade. Já tem estudos para esses dois transtornos, tanto da ansiedade quanto do déficit de atenção, da melhora com o uso do canabidiol, porque você disse que é uma associação, né? Ele traz qualidade de vida, né, que vai resolver o problema do ansioso ou de quem tem o déficit de atenção. E o que vem trazendo esses estudos para a melhoria dessas pessoas que têm a dor crônica e o déficit de atenção? Em relação aos transtornos psiquiátricos, assim, porque a cannabis ela tem uma capacidade de agir sobre o nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um órgão que está distribuído em todo o nosso corpo, em todos os mamíferos. Todos os mamíferos têm sistema endocannabinoide. Então a cannabis ela tem a capacidade de ativar esse sistema para causar uma homeostase. Quando eu falo homeostase, é um equilíbrio do nosso corpo em relação à liberação de certos neurotransmissores, ele faz essa modulação, tá? Nos pacientes que às vezes têm ansiedade, a cannabis ela tem um potencial ansiolítico muito interessante, tá? Mas que nem eu falo, a cannabis não vai te curar a ansiedade, a pessoa precisa fazer uma terapia, um acompanhamento multiprofissional para a pessoa entender como funciona o modus de pensamento dela, porque o que causa ansiedade em mim é diferente do que causa ansiedade em você, e a forma que você reage à ansiedade é diferente da forma que eu reajo. Por isso que a cannabis ela consegue acalmar, para regular esse sistema do canabinoide, para você ir conseguindo trabalhar de forma mais calma. Tem muitos pacientes que passaram comigo, que pararam com as medicações alopáticas e estão utilizando só a cannabis, como também tem aqueles que nem querem entrar na medicação alopática, porque não quer sentir os efeitos colaterais que muitos dos colegas deles sentem e relatam. Então eles já buscam a cannabis como uma forma, eu quero uma coisa mais fitoterápica, uma coisa mais natural. No déficit de atenção, as crianças autistas, pegando no ponto do autismo, tem crianças que têm déficit de atenção, tem crianças que têm déficit de atenção com hiperatividade. Então, a cannabis acaba agindo dessa forma também, como um controle dessa hiperatividade para a criança conseguir focar de forma melhor, às vezes evitando de utilizar Ritalina, muitas vezes o Venvance, que é a substância do momento de quem é diagnosticado com déficit de atenção. Na dor crônica, a cannabis acaba sendo muito interessante por conta de agir nesses receptores, alterando a percepção da dor.
Consequentemente, quando você melhora a dor, melhora a ansiedade da pessoa, porque só quem tem dor, que classifica dor de 10, assim, que às vezes não consegue fazer nada, ao ponto de reduzir para 2, vamos supor assim, na escala, na nota dela, ela consegue melhorar muito o padrão de ansiedade, porque a pessoa já dorme mal porque não consegue, qualquer mexidinha acorda, aí acaba atrapalhando na arquitetura do sono dela, ao ponto de que ela não restaura toda aquela energia, a pessoa vai acordar irritada. Isso acaba repercutindo na família, porque só quem convive com aquela pessoa sabe o quanto que a pessoa acaba descontando toda a raiva nas pessoas próximas. É verdade. Então, doutor André, é um detalhe aqui, do ponto de vista do paciente, tá? A gente falou muito em alopatia, estamos falando também de homeopatia, não tem como a gente dissociar as coisas, tá? Mas a gente veio de uma época que mentalmente, né, na cabeça desse paciente, tá aquela coisa assim, mas tudo que é natural, tudo que é planta, enfim, pode até não fazer bem, mas o importante é que não faz mal também. A gente vem com essa mentalidade, não podemos negar. Isso foi passado de geração para geração. Hoje a gente evoluiu a tal ponto que a gente quer que o remédio faça bem, mas não tire a nossa percepção das coisas, que a gente continue ativo, trabalhando, aquela coisa toda. A gente não quer aquele remédio que, tudo bem, vou tomar, melhora a minha dor, só que dá um sono danado, só vou acordar no dia seguinte. Aí, na verdade, não sei se o remédio fez efeito, a verdade é que eu esqueci que eu estava com dor. Tem esse ponto. É disso que eu quero que o senhor nos comente aqui. O quanto evoluímos nesse sentido, porque o entendimento ele tem que partir de quem produz o medicamento, das grandes fábricas, dos grandes laboratórios, tá? Das grandes ferramentas que vocês disponibilizam para colocar em atividade essa ou aquela operação, as suas atividades, do conhecimento de vocês, reuniões, seminários, entre outras coisas importantes para que vocês se atualizem, mas também no entendimento do paciente. Por isso que eu estou aqui fazendo o papel daquele paciente mesmo que vou para esse medicamento ou não. Espera um pouquinho, amanhã eu tenho uma viagem, daqui a pouco eu tenho uma reunião importante, tenho um compromisso. Eu não quero que esse medicamento altere minha questão fisiológica. Não quero dormir, eu quero produzir, eu quero trabalhar, só que não quero ter dor. Continua sendo um grande desafio para vocês, doutor? Com relação à cannabis, eu tenho uma tranquilidade dos efeitos dela em relação a esses efeitos mentais, porque você vê pacientes com quadro de dor crônica, acabam utilizando muitas medicações à base de ópio, Sim. que acabam levando muita sonolência, a pessoa fica um pouco grog, vou chamar assim, tá? O que acaba causando esse efeito sedativo ao ponto que a pessoa não produz direito, adequadamente, tá? Na consulta em si, eu já explico todos os detalhes, o que é a cannabis, o que faz a cannabis ser importante, quais são os componentes dela, o que a gente vai utilizar nela, qual é o componente que tem dentro do óleo, o que é esperado que o paciente vá sentir, tá bom? No THC, por exemplo, o THC, por ser um efeito psicoativo maior, que é o que dá a sensação de zonzeirinha na cabeça, aquela sensação da chapação, vou chamar assim, tá? Eu tento sempre controlar bem a expectativa do paciente perante aquele uso, tá? Mas por isso que a gente faz essa dose bem devagar. Eu falo para meus pacientes, comece com pouco e vai subindo de pouquinho em pouquinho, para até para o seu corpo ir sentindo como a medicação vai trabalhando, sem dar aquele efeito adverso maior. Por exemplo, já toma uma dose alta, o paciente já começa a ficar com aquele efeito sedado, e isso acaba atrapalhando na dinâmica do dia dela, tá? Que como eu falei, cada paciente tem uma ação diferente. Às vezes uma dose menor para você já atinge muito bem, e para mim eu preciso atingir doses maiores para atingir o mesmo efeito terapêutico. Então eu sempre tento manejar a expectativa do paciente, eu explico direitinho, eu oriento ele a fazer geralmente um diário do uso da medicação, para a gente saber o que é o efeito da medicação, o que às vezes é alguma coisa que o paciente possa estar somatizando os efeitos dela, tá? Mas é uma medicação extremamente segura, porque muitos pacientes utilizam o medicamento opioide e acabam ficando grog com essas medicações. Entendi. Pacientes que usam medicamento à noite, tipo Zolpidem, acordam no dia seguinte, que é considerado um hipnótico o Zolpidem, então acaba acordando no dia seguinte, atrapalhando a dinâmica. O CBD, ele não causa tanto esse efeito hipnótico, ele tem esse efeito psicoativo da sedação, mas isso a gente sabe que quando chegou no efeito da sedação, provavelmente o paciente passou um pouco da dose. Aí a gente para por aí e reduz um pouquinho e continua acompanhando. E vai ajeitando essas medicações, essas doses, no decorrer do nosso atendimento no ano, no plano terapêutico nosso.
Que maravilha. Ó, doutor André, é assunto para horas e horas, pode ter certeza. Eu sei que o senhor tem a vida para tocar, tem agenda, tem paciente e tudo mais, tá? Só uma última colocação, aliás, duas para fecharmos aqui. Agora eu prometo que a gente encerra a entrevista aqui. Não sei se tinha Nobel na época, tá? Mas com certeza, Alexander Fleming, feliz da vida com a penicilina, essa coisa toda. Tem Nobel para cannabis aí ou não? O senhor não é candidato não, né? Espero que um dia tenha sim. Até porque eu estou fazendo um doutorado relacionado a cannabis também, na minha especialidade também, que é a otorrinolaringologia. Espero que eu consiga provar que a cannabis possa ajudar nesse plano terapêutico meu ali, que com o advento dos artigos científicos, a gente vai conseguir desmistificar a droga, a cannabis como uma droga que causa mal, sendo que não é isso, porque todas as substâncias têm os seus efeitos benéficos e seus efeitos intoxicantes. A gente só precisa entender qual é a dose que promove intoxicação e qual é a dose que promove uma melhoria terapêutica ao paciente. Tá certo. Então, assim, tudo tem questão de estudo, informação, e a gente tem que criar artigos, criar trabalhos científicos que consigam trazer essa informação para os pacientes e trazer essa tranquilidade, porque hoje em dia é muita informação, a gente não sabe nem o que a gente pode filtrar e o que a gente pode colher como verdade. E a gente quer que Deus ilumine sempre a cabeça de vocês, particularmente vocês que lidam com a saúde de todos nós, pode ter certeza disso. O senhor falou a respeito do Tarcísio de Freitas, que assumiu o comando aí do nosso estado, e aí já teve aprovação, etc e tal, mas a gente percebe ainda algumas resistências por conta de outros estados, né? Estamos caminhando, o senhor tem esse acompanhamento ou não se envolve muito nessa questão, particularmente política partidária? Não, a gente tem que se envolver, não tem como, até porque é um tema verdade. que exige uma política em cima, a gente tem que ficar pressionando os deputados, vereadores sobre essa dinâmica. Pelo fato da legalização ter acontecido no estado de São Paulo em relação a essas medicações liberadas pelo SUS, quem sabe isso estimula os outros estados a gerarem esse mesmo estímulo, porque o São Paulo é o marco de tudo, onde tudo acontece. Vendo que no estado de São Paulo as coisas estão se organizando, estão funcionando, isso acaba estimulando os outros estados a levarem da mesma forma, porque tem alguns estados que até aprovaram, mas não deram sequência nesse processo de legalização. Está meio parado, por exemplo, acho que em Goiás, eu posso estar falando besteira, mas acho que está liberado lá, mas está meio paralisado. Não movimenta esse processo de judicialização. No São Paulo, como as coisas rodam muito mais rápido, é muito intenso todo o movimento no estado de São Paulo, quem sabe isso gera um estímulo e estimule de forma nacional para que isso seja legalizado. Até porque liberando um dia, quem sabe, a matéria-prima de ser produzida aqui no Brasil, a medicação vai baratear muito na mão de vários pacientes. Eu entendi. Que necessitam delas. Tem que ser no papel e tem que ser na prática também. Doutor André, excelente entrevista, o senhor muito claro, muito convicto nas coisas que nos coloca, demonstrando muito conhecimento e mais do que o conhecimento, a dedicação, o acreditar naquilo que faz. Isso implica dizer que tem convicção. Quando passa a informação, é convincente. E esse convencimento vem por conta de um conhecimento. Tá? Não é só o entendimento em si, é conhecimento puro, é muito estudo, é muita dedicação. Que Deus o abençoe sempre, a gente está à disposição o tempo todo. Microfone aberto sempre que a sua agenda permite, tá bom, doutor André? Eu que agradeço. Quando vocês precisarem é só chamar. Se quiserem passar um dia a conhecer a Clínica Gravital, estou aberto para conversar quanto vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Que é isso, Gravital é uma proposta inovadora no Brasil. É evidente que a gente vai agendar uma outra pauta aqui e vamos abordar necessariamente essa questão dessa proposta que eu repito, é novidade, é inusitado, é inovador em termos de Brasil.